Gostaria de saudar a todos nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, belos cânticos já foram entoados nesta noite. Já houve oferta, já houve oração e chegou o momento da palavra do nosso Deus. O nosso texto que escolhemos para pregar a palavra do nosso Deus se encontra no livro de Marcos, do capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 1. Estaremos falando um pouco desse texto, acerca do clamor do mundo. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. O irmão aí já colocou. Os irmãos encontraram? Amém? Então vamos ler, a palavra do nosso Deus, livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Somente até aqui, meus irmãos, por enquanto, se quiser ficar com a Bíblia aberta, depois, se Deus nos conceder tempo, a gente vai falar um pouco mais adiante, a gente vai ler outros versículos da palavra de Deus. Quando nós falamos, meus irmãos, de um clamor no mundo, olhando esse texto, a gente percebe como se encontrava a situação deste homem, um Geraseno, como se encontrava esse homem em cavernas, que era ali que se localizavam os cemitérios no passado. Nós encontramos um homem totalmente possuído por demônios, nós encontramos um homem impotente, incapaz de mudar o quadro em que se encontra. Nós encontramos um homem incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo. Olhando os primeiros capítulos de Marcos ele fala do senhorio de Jesus e da sua missão. Marcos, no capítulo 1, fala inicialmente do momento em que o Senhor Jesus ele é batizado. Fala também acerca da cura de um homem no templo. Depois ele fala acerca da cura, um pouco mais adiante, da cura da sogra de Pedro. Ela estava com febre, e o Senhor Jesus tomou pela mão e ela ficou curada, e ali ela começou a servir uns aos outros. Depois, meus irmãos, nós vamos encontrar um pouco mais adiante, no capítulo 2, a cura de um paralítico em Cafarnaum, o chamado de Levi, e Jesus sendo aqui declarado como o Senhor do sábado. No capítulo 3, meus irmãos, Jesus, de novo, ele entra na sinagoga e um homem de mão ressequida, e ele consegue curar esse homem. Depois a gente encontra nesse mesmo capítulo, chamados 12 apóstolos, até que chegamos no capítulo 4, onde há uma grande tempestade. No capítulo 4, nós lemos que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento,
e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento, o mar lhe obedecem? Marcos mostra para mim e para você que Jesus Cristo, Ele tem o controle sobre todas as coisas, que Ele é Senhor dos céus e Senhor na terra, que Ele reina, que Ele governa, que Ele chama, que Ele restaura, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. Marcos mostra para mim e para você, meus irmãos, que Ele tem todo o poder, que Ele tem autoridade, que tudo lhe obedece. A voz dele, ela é poderosa, é aquela mesma voz que a gente vê lá no livro de Gênesis, quando diz que haja luz e a luz apareceu. A natureza lhe obedece, os demônios lhe obedecem. Até os demônios pedem permissão a Jesus, mostrando assim, meus irmãos, que aqueles que são discípulos de Jesus também têm poder e autoridade para expulsar demônios, têm poder e autoridade para pregar o Evangelho, têm poder e autoridade para também dar ouvidos ao clamor do mundo. E quando a gente diz o mundo clama a partir desse homem, o clamor deste homem, a gente vê, olhando não somente para esse texto aqui, mas olhando para a nossa sociedade, a gente sabe que há um clamor. Para onde você for, você vai encontrar crises, você vai encontrar guerras, você vai encontrar fome, você vai encontrar maldade, violência, prostituição, hipocrisia, todo tipo de coisa ruim nós estamos vendo em nossos dias. Eu acho que todo mundo aqui, uma parte de vocês, devem ter visto aquele vídeo daquela criancinha. Eu não sei se vocês chegaram a ver que o pai chega e ali os assaltantes rende o pai dela e ela consegue sair, e ele, claramente, ele em nenhum momento reage. E aqueles homens entram naquele carro e dão 3 tiros naquele pai de família e vão embora, e aquela criança vai até o pai e diz: Papai, levanta, e ela não consegue, ela não tem poder. Ali há um momento de impotência humana, ali é um momento onde você percebe que o mundo está um caos, há um clamor do mundo por uma solução, por um salvador, por um redentor. Quando a gente vê as pessoas matando por quase nada, isso é um sinal de que o mundo está distante de Deus, que o mundo está dominado pelo pecado, que a cada dia a iniquidade aumenta e que o amor das pessoas está esfriando. Poderia voltar, meus irmãos, aqui na história, o que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, com uma mulher de 28 anos de idade, e vai chegando em sua casa, no seu apartamento, e tem um homem ali, ela tenta ligar, ela tenta fazer uma ligação, mas não dá tempo, e esse homem esfaqueia aquela mulher, e ele se afasta. Um homem grita lá do seu apartamento, ninguém sai de lá, todo mundo fica ali. E depois de muito tempo, depois de meia hora, é que alguém faz uma ligação para a polícia. A indiferença daquelas pessoas, o clamor daquela mulher, ninguém escuta. O que quero dizer, meus irmãos, é que não existe clamor somente na voz deste homem aqui, mas existe um clamor em todos os lugares que você for. Gente com depressão, gente com ansiedade, gente má, gente perversa, gente que não quer negócio com Deus, filhos rebeldes, desobedientes. Há um clamor, meus irmãos, por mudança, por transformação. Há um clamor, meus irmãos, pelo Cristo. De certo modo, há um clamor pelo Cristo. É isso. O mundo precisa de Cristo.
O mundo precisa de Deus, o mundo precisa do Evangelho, o mundo precisa da palavra de Deus, o mundo, portanto, precisa da igreja, precisa da voz da igreja. O mundo carece, há um clamor. A questão é, vamos ficar indiferentes, como aqueles 37, 38 pessoas que ficaram indiferentes à morte daquela mulher? Vamos ficar indiferentes aos clamores das pessoas, porque o que existe de gente sofrendo, gente sem Deus, sem fé, sem esperança, precisando da palavra da igreja, de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança. Vamos então, meus irmãos, refletir inicialmente sobre, essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar aqui, sobre o fato de que as pessoas sofrem, que a dor é grande. O texto diz que esse homem, ele estava afastado da sociedade, ele estava claramente afastado da sua família, ninguém conseguia controlar esse homem. O texto diz claramente que esse homem sofria de dia e de noite, que esse homem se feria a si mesmo, e ninguém tinha uma resposta para aquele homem, ninguém tinha uma saída. Tentaram amarrá-lo, mas isso não era o suficiente, nada podia deter aquele homem, o poder que estava sobre ele era muito grande, ele não podia fazer nada por si mesmo. Eu não sei, meus irmãos, eu não sei como está você, ouvinte da palavra de Deus, você que está em sua casa. Você já se encontrou numa situação em que você não tem força, que você é impotente, que você não consegue mudar o quadro, você não consegue encontrar uma saída? Você já se encontrou uma vez assim? Você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, você não consegue dormir direito, você se pergunta quando isso vai acabar, quando é que essa dor vai embora, quando é que esse sofrimento vai ter fim? Certamente este homem deveria se perguntar, certamente esse homem com essa dor, com esse sofrimento deveria se perguntar, quando é que isso vai terminar? Me lembro do texto lá em Jó, um grande homem de Deus. O sofrimento era tão grande na vida de Jó que ele se deitava e a noite não passava. Ele pedia para amanhecer o dia, parece que o dia parece que demorava mais. Quanta gente está aqui hoje, nesta noite, no meio de nós, sofrendo, com dor, sofrendo de algum problema. Às vezes pode ser saúde, pode. Mas todos nós sabemos que o maior problema da humanidade não é um problema de ordem de saúde. O maior problema da humanidade é espiritual. É a falta de Deus, é a falta de fé, é a falta de esperança, é a falta de Jesus, é a falta do senhorio de Jesus sobre sua vida. Precisamos, meus irmãos, refletir sobre o Senhor Jesus, olhar nas Escrituras. Talvez você não encontre resposta com os conselhos de A, de B ou de C, mas eu quero lhe dizer que você pode encontrar nas Escrituras Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele manda e até os ventos e o mar lhe obedecem. A voz do Senhor é poderosa, é voz gloriosa, é voz transformadora. E é isso que vai acontecer aqui. Está muito claro aqui, eu queria que você voltasse, vamos voltar ao texto, ainda, lá no versículo 6, por favor. Quando de longe viu, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora,
uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. Os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado. E também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Eu vou tomar um pouco de água, se vocês me permitem. Estou com um pouco de sede. Meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus, talvez você não esteja endemoniado, como este homem estava. Eram cerca de, alguns estudiosos estimam que eram uma legião, era uma legião romana, né, que é de onde vem essa palavra, eram em média de 6.000 pessoas, 6.000 pessoas que faziam parte da infantaria romana. 6.000 homens. E quando essa legião ela saía para algum lugar, meus irmãos, os seus adversários temiam. Onde eles iam, eles traziam muita destruição, muita dor e sofrimento. De igual modo, estes 6.000 demônios traziam dor e sofrimento para este homem. E ele não conseguia se livrar dessa legião muito poderosa. O que quero dizer com isso, meus irmãos, é que às vezes as pessoas, elas estão presas a alguma coisa. Esse homem estava preso por conta dos demônios. Mas se você observar direito, as pessoas às vezes estão presas a vícios. Estão presas à bebedeira, a drogas, a sexo ilícito, a pornografia, estão presas aos prazeres. As pessoas estão presas a ideologias maléficas. Sim, as pessoas estão presas às ideologias, comunismo, socialismo. As pessoas estão presas a bandeiras, a políticos. Às vezes as pessoas estão presas até um amor intenso por um time de futebol. Não estou dizendo aqui que é errado torcer, por amor de Deus. Mas as pessoas estão presas tanto a coisas. Essas coisas, elas tomam tempo de suas vidas, tomam dinheiro delas. Essas coisas terminam tirando o foco daquilo que é real e daquilo que é mais importante. É interessante observar isso, eu estava ouvindo, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. E C.S. Lewis, falando para mal danado, ele diz que uma das coisas melhores que pode acontecer, que pode fazer com enganar as pessoas, é justamente distrair essas pessoas em alguma direção. E elas ficam presas a alguma coisa, e quando elas estão presas a alguma coisa, elas esquecem do senhorio de Cristo, elas esquecem de Deus, elas esquecem da palavra, elas terminam esquecendo daquilo que é mais importante, elas perdem o foco. Note como todos nós às vezes estamos presos, até mesmo a dias e feriados. É comum, Você diz, tão importante o dia A, o dia B, o dia C, mas isso é uma agenda que vem sobre nossas vidas. Hoje é o dia de fulano, hoje é o dia de Beltrano, mas isso é um comércio, não é mais nada do que um comércio. E as pessoas estão presas a um monte de outras coisas,
estão presas a dias, a festas. Mas o fato é, meus irmãos, que poderíamos citar outras coisas que as pessoas estão presas ao sucesso, estão presas ao ídolo do sucesso, estão presas às riquezas, aos bens, o amor aos bens. Elas estão presas. Mas se você disser para elas que elas estão presas, elas dizem, não, eu posso ir, eu posso vir, eu tenho liberdade, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu compro o que eu quero, eu visto o que eu quero. Tem um grande pregador da palavra que viveu no século XIX, J.C. Ryle, que ele diz que uma das coisas que mais, uma das piores maneiras de cadeias que existe, de prisão que existe, é as cadeias invisíveis. Porque a cadeia física, que todo mundo sabe, fulano está preso. Aí você diz, rapaz, isso aí todo mundo vê, todo mundo sabe que fulano de tal está preso. É só sei lá, fulano está preso aqui na cadeia tal. Beleza. Você sabe o endereço, sabe onde é, está tudo lá. A questão é que existem outras cadeias que às vezes nos prendem, e a gente nem percebe porque é invisível, porque está aqui na mente. E essas cadeias que muitas vezes, meus irmãos, nos prendem, faz com que eu e você, muitas vezes, perca o foco daquilo que é mais importante. E aí, quando a gente lê um texto desse e vê esse homem preso, e vê o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus repreende esses demônios, o Senhor Jesus expulsa esses demônios, e aí a gente vê a mudança que houve aqui, meus irmãos, é extraordinária. Eu gosto dessa parte, meus irmãos, quando, eu vou até ler novamente, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Aqui houve mudança, meus irmãos. Aqui houve salvação, houve libertação, houve cura. Esse homem que andava nu agora está vestido. Esse homem que ninguém queria estar perto dele, ninguém conseguia nem chegar perto dele, agora está aqui um homem tranquilo, sereno. Aqui está um homem que passou por uma mudança substancial. E o que esse homem fez para merecer tudo isso, meus irmãos? Nada. É tudo obra da graça de Deus. É tudo obra da misericórdia de Deus. Porque esse é o poder grandioso do Evangelho. O Evangelho liberta pecadores e eles não conseguem entender como é que pode isso, como é que uma pessoa boa vem dos céus à terra e morre em meu lugar e em seu lugar. Como é que uma pessoa boa, íntegra, reta, justa, piedosa, sendo rico, se faz pobre para que eu e você seja rico na fé? Como é que o bom morre pelo mal? É um negócio complicado isso é só coisa do Evangelho. Um bom morrer pelo mal. O justo morrer pelo injusto. Isso é coisa do Evangelho, isso é coisa do senhorio de Cristo. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, meus irmãos, quando a gente lê o livro de Marcos e olha Jesus curando, Jesus libertando, Jesus ordenando, Jesus usando todo o seu poder, a gente diz assim, mas que coisa maravilhosa, mais maravilhoso do que tudo isso, sabe o que é, meus irmãos? É o fato de Jesus ir até a cruz para morrer por gente que não vale nada. Tem até aquele dito popular que a gente usa, né? Quando a gente quer desprezar alguém, a gente diz assim, fulano não vale um vintém furado. Mas sabe, eu e você não valemos um vintém furado, mas Jesus veio para morrer em nosso lugar. Você pode até não prestar, mas Jesus te ama. Você pode até não ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, mas Jesus te amou e lhe redimiu e lhe resgatou do pecado. Sabe, quando a gente lê o Evangelho, a gente encontra Jesus Cristo pagando o preço pelos nossos pecados. A gente chega à conclusão que Jesus Cristo ouviu o nosso clamor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago, de um charco de lodo.
Sim, Jesus tirou-nos. O tempo está passando, 20h54, eu pensava que não ia nem conseguir pregar uns 20 minutos, mas eu acho que já passou mais de 20. Vamos para o último ponto, né? Vamos encerrar. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Preste bem atenção, meus irmãos, a esse texto. Inicialmente, nós lemos que Jesus Cristo, os demônios insistem com Jesus, os demônios pedem a Jesus para que ele não tirasse eles daquele território. Eles queriam ficar ali. E Jesus permite que isso aconteça. O povo daquele lugar, vendo aquela situação, ficaram com medo. Ficaram, meu Deus do céu, o que esse homem fez aqui? Ficaram com medo de Jesus. Aqui não se tratava de um problema financeiro, meus irmãos, que o texto não diz que era uma questão financeira. O texto não abre margem para dizer, isso aqui é porque eles eram donos dos porcos e aí 2.000 porcos ali foram mortos, então é por causa disso. Não, o texto não diz que era. Mas eles ficaram com medo de Jesus. E eles mandaram Jesus se retirar. Mas aí, por outro lado, aquele que Jesus expulsou os demônios, ele queria ir com Jesus. Enquanto que uns estavam expulsando Jesus, outro queria ser um seguidor de Jesus. Há uma mudança aqui no processo. Sabe, meus irmãos, a gente aprende aqui, por meio dessa palavra, que quando Jesus nos liberta, quando Jesus perdoa os nossos pecados, a gente agora quer andar na luz, assim como Jesus Cristo é a luz. Quando Jesus nos liberta, agora a gente compreende que já não dá mais para viver para este mundo. Agora a gente passa a ser um seguidor de Jesus. A gente, depois que vem a Jesus, seguindo aquele convite do Senhor Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então encontrareis descanso para as vossas almas. Sim, quando a gente encontra descanso para as nossas almas, como diz Chagas Sobrinho, nunca mais ele é o mesmo. Depois que ele conhece o amor de Jesus Cristo, o mundo não lhe satisfaz. O mundo não presta mais. Agora só presta Jesus, só presta o Evangelho, só presta a palavra de Deus. Agora você segue as ordens de Jesus. O Senhor da sua vida anterior, sabe quem era? O diabo. Mas agora Jesus é quem é o Senhor. E Jesus não veio destruir, nem matar, nem roubar, não. Satanás veio fazer isso. Mas quando Jesus vem, ele não vem para matar, roubar e destruir. Ele não vem para acabar com você, não. Ele vem para tirar você do lamaçal do pecado. Ele vem transformar a sua vida e fazer de você um novo homem e uma nova mulher. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então o Senhor Jesus orienta esse homem, instrui ele: não, faça o seguinte, vá para os teus e conta quão grandes misericórdias o Senhor teve de ti. E aquele homem saiu dali e saiu proclamando. Primeiro, certamente, a sua família foi dar um testemunho na sua casa. E depois ele saiu em toda Decápolis, que eram 10 cidades que ficavam localizadas naquela região. E ele saiu pregando de lugar em lugar, anunciando as coisas que Jesus fez na vida dele.
Não foi uma questão dele ver, foi uma questão dele sentir. Foi uma experiência pessoal. Foi a graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando os homens a renunciar à impiedade e a viver uma vida justa, sensata, piedosa. Sim, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Conforme o apóstolo Pedro disse: antes vocês não eram um povo de Deus, não, mas agora sois povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Sim, Pedro diz essas palavras. Meus irmãos, eu concluo dizendo que este texto mostra para mim e para você duas verdades importantes. A primeira delas, Jesus, ele é Senhor, Jesus governa, Jesus reina. Esse texto mostra para mim e para você que Jesus Cristo tem todo o poder, ele tem autoridade para perdoar pecados. Aliás, Marcos fala disso, ele tem autoridade para curar, mas tem autoridade para perdoar pecados. Esse texto mostra também que nós precisamos, uma vez que fomos alcançados como igreja do Senhor, a gente precisa dar testemunho das coisas que Deus fez em nossas vidas. Se Deus fez alguma coisa em sua vida, você precisa dar testemunho. Você precisa pregar a palavra de Deus. Você precisa pregar o evangelho de Deus. Você precisa anunciar que Jesus Cristo é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tem muita gente clamando, talvez até na sua vizinhança, gente clamando por uma saída, por uma resposta. E você tem o evangelho, você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus, você é nova criatura. Portanto, você deve anunciar as grandezas daquele que lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém.